Hoje nós continuaremos, o estudo do livro Os Mensageiros, ditado pelo Espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Introduziremos também junto, já na metade do estudo, o livro Tormentos da Obsessão. Praticamente o propósito desses dois livros se coadunam em nos chamar a atenção, principalmente a nós espíritas, com relação ao que se propõe a nossa encarnação. Qual o propósito desta nossa encarnação? Qual é a nossa missão? Hoje ainda ficará separado, mas já na próxima intercalaremos, fundiremos praticamente em cada slide os aprendizados que nos trazem de exemplificação desses dois livros. Hoje ainda não, porque estou fazendo o início do livro Tormentos da Obsessão, então na segunda parte aqui mais uma explicação da proposta do livro, da mensagem que nos traz o Manuel Filomeno de Miranda, ali no prefácio do livro, e também uma mensagem colocada ali num diálogo que ele realizou junto a Bezerra de Menezes. Hoje nós veremos então os capítulos 4 até o capítulo 7, onde no capítulo 4, relatando o caso Vicente, Vicente é aquele que foi apresentado ao André Luiz, foi também um ex-médico na crosta terrena, e os dois, se praticamente, até pela própria profissão, tiveram uma afinidade muito rápida, e ele descreve até como um irmão mesmo, que ele reconhece nele uma família do mundo espiritual. Muito semelhante às condições, inclusive, de reencontrar a família no plano terreno. Ambos encontram as viúvas, já em segunda núpcias, mas a condição do Vicente aqui já bem diferente com relação à do André Luiz, com relação que no caso dele foi um assassinato premeditado e planejado pelo irmão e pela esposa. Mas o que nesse ponto aqui que me chama mais atenção é as marcas que ficam impregnadas no espírito, principalmente porque quando qualquer um de nós muitas vezes vai a um hospital fazer uma visita a um enfermo, e talvez ali aquele que esteja hospitalizado, entubado, nós possamos às vezes imaginar que ele não esteja em consciência plena. Por efeito de sedativos ou entubado, a gente pode imaginar que a gente pode dialogar, ou mesmo as nossas expressões, assinalar muitas coisas que são percebidas em totalidade por eles. E ele coloca aqui essa própria condição da Rosalinda e Eleutério. A Rosalinda, a ex-esposa, e Eleutério, o irmão. Elas pareciam consternados e até hoje guarda a impressão de rever-lhes o olhar ansioso, no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Então isso marcou muito nele, porque esse olhar ansioso ficou muito marcado, porque a ansiedade de ver que eles partissem logo, para que os dois pudessem se unir. Então foi um crime premeditado, e aquele que parte fica com essa mágoa, com esse sentimento, e que não é bom para ninguém, nem para aquele que parte, nem para os que ficam. Porque são vibrações que disseminam energias de ordens principalmente deletéricas, que vão provocar máculas em ambos os espíritos envolvidos nessa trama. Então, quem fez a leitura compreende qual grave é essa condição, e não há pormenores aqui também entrar no detalhe, porque o propósito maior do nosso estudo são as observações inerentes às questões das nossas missões, da mediunidade, e como trabalhar para que possamos ter êxitos, e principalmente em respeito
né, aqueles irmãos que muito trabalharam, né, para que pudéssemos estar hoje aqui, né, nessa encarnação, nesta vida. No capítulo 5, né, quando ele é convidado então a ouvir as instruções, né, de um ex-trabalhador ali daquela seção do Ministério da Comunicação, né, na seção que eles estão ali é a seção dos mensageiros. Esses mensageiros são aqueles que promovem todo um trabalho de intercâmbio, né, com o mundo carnal. São esses que vêm aqui nas casas espíritas, né, que vêm aqui nos orientar, né, nos ajudar, nos passar as instruções, né, em todos os trabalhos que são realizados dentro da casa espírita, seja nas reuniões mediúnicas, seja nas reuniões de atendimento fraterno, né, seja nas reuniões de tratamento e cura espiritual. Então, esses mensageiros, né, são nessas missões, né, de amparo e de ajuda, né, de intercâmbio direto com os espíritos encarnados. Então, nas instruções que ele escuta, né, desse ex-trabalhador da casa, muito querido por todos, né, pela sua abnegação, pelo seu trabalho ali desenvolvido, que é o Telésforo, né, traz essa parte aqui, ó. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Ele chama-nos a atenção porque as vibrações ainda, tanto ali dos, né, encarnados e desencarnados, nas vibrações, né, terrestres, porque puramente muito ligada às questões, né, materiais, né, às questões momentâneas. Grande parte da humanidade ainda, né, vivem e coadunam somente com os valores materiais, sem se importarem, né, com os valores eternos, com os valores espirituais. E isso com a intensidade ainda muito maior, porque que fosse antes até por obrigação, muitas vezes a presença dos filhos junto aos pais, né, principalmente aos domingos, né, no credo religioso que professavam, mas havia ali, né, algo, né, sendo implantado. Né? Muitos colhiam daquilo grandes ensinamentos, principalmente o respeito à família, né, o respeito ao próximo. E nos dias atuais nós vemos que tudo isso, né, algumas décadas para cá, podemos dizer há 30 anos para cá, isso tudo praticamente se esfacelou, né, com relação à sociedade. São poucas, né, as famílias, né, que preservam, né, não digo esse costume, né, mas digo, né, essa virtude. Então daí, e olha que quando foi publicado esse livro, em 1944, olha que naquela época já a preocupação da espiritualidade já nos chamando a atenção com relação a isto. E ele continua: é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Mas observem bem como ele coloca: é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos. Não é aqueles que desistem, aqueles que se entregam, aqueles que falam, é assim mesmo, eu não vou fazer nada, deixa para lá. A coisa se resolve, né? Deixa a vida me levar, a vida que leva eu. Mais ou menos assim que é a canção, né? Muitos ainda continuam pensando dessa forma. E chama atenção aqui porque, para a gente ficar atento, né, como a espiritualidade trabalha. Então ele está falando aqui, é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos, aqueles que querem enfrentar, aqueles que querem lutar. É a disciplina, é a seriedade com relação aos trabalhos. Então, se tem isso, se tem o quê? Se tem parceiros também ajudando. Se nós não fazemos esse tipo de esforço, não podemos esperar que os benfeitores espirituais vão nos amparar. E muitas vezes, ainda por misericórdia, eles ainda tentam. Mas nós é que somos, né, teimosos, né, preguiçosos, e não nos despertamos para isto. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Empolgados, né, com os recursos materiais vindos, empolgados, né, com a tecnologia que lhe aumenta, né,
os meios de comunicação, o conforto do lar, o conforto na locomoção, nos transportes, né, se iludindo, né, e se deixando ser seduzido, né, por todas essas benéficias, né, da parte material, da parte científica. É necessário? Sim, é necessário. Mas é necessário também, né, controlar, né, não se deixar exceder nos abusos. É necessário estar sempre atento e desperto e ter sempre em mente o que, se esses benefícios nos vêm, né, é para que possamos nos dedicar, né, em mais tempo, né, ao nosso próprio crescimento, aos valores morais e espirituais. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo, que nos malsinam a influência, por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido, a golpe instantâneo da vontade, sem a realização metódica. Aqui ele nos chama atenção com relação, né, ao próprio comportamento perante, né, a todo o movimento da sociedade naquela época e até nos dias atuais. Ele cita, né, alguns credos religiosos, principalmente a Igreja de Roma, né, que simplesmente pelos, né, os atos das ações, né, mas das ações o quê? Das ações dogmáticas, né, seria o suficiente, consideram que seria talvez o suficiente para endireitar o comportamento, né, do ser humano com relação aos valores morais. E aqueles, né, que seguem a ordem luterana, né, ele cita também, né, mas com relação aos propósitos somente da fé. Um com relação às ações dogmáticas, o outro com relação à fé. E aqueles que professam as correntes espiritualistas, né, querendo que o ser se transforme de um dia por outro. Sabemos que não se transforma assim. Tudo existe uma base de construção, de estudo, né, e de ação. Então aqui ele, né, nos está chamando a atenção os insucessos. Por que o insucesso da sociedade? Por causa das correntes, né, vamos falar assim, doutrinárias e religiosas, ainda, né, muito aquém, muito tímida com relação à real necessidade do ser humano. E ele coloca num outro ponto ainda, né, da oratória que ele vem realizando ali, né, para todo aquele público ali dos mensageiros, né, sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo como a alma do homem. Os conhecimentos, né, é progressivo, ele não se faz do dia para a noite. Então é isso que ele nos chama a atenção, é o estudo constante, é o aprendizado, é a intensificação, né, é o desvelar de cada dia, né, de um novo conhecimento. Vai se dando novas lições ao aluno à medida que ele se supera aquelas que já foram passadas. E é assim que funciona, né, com relação ao mundo espiritual. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Ele também nos chama atenção quanto a isso. Temos serviços completos e dilatados. O que ele nos está chamando atenção também existe, tanto no mundo espiritual quanto... porque na realidade os que estão no mundo espiritual, né, são os que teve encarnados também. Então há aqueles ainda que continuam naquela teimosia. Então é onde nos chama a atenção também, não há como perder tempo. Se insistem naquilo, é o livre-arbítrio, é a escolha. Então vai se trabalhar com aqueles, né, que estão, né, querendo realmente, né, desenvolver, compreender a sua necessidade, compreender o seu propósito de vida. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito do Cristo. Então, para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Isso ele está conversando,
né, com os mensageiros, né, lá no Ministério da Comunicação, mas que serve, né, totalmente para nós nesse intercâmbio de propósito, nós que estamos dentro da casa espírita, né, nessa proposta de servir, de trabalho. Então não nos cabe, observe muito bem como ele coloca, né, necessitamos de colaboradores fiéis. A gente vai se dar ao luxo, porque chegou um final de semana prolongado, estou recebendo um convite para viajar, não vou na casa espírita não, e domingo, nem pensar, um feriado prolongado eu vou ficar em casa, depois, daqui 15 dias tem outra reunião, eu vou lá, eu faço a leitura do livro aqui, A casa espírita precisa de nós, mas nós, tenho certeza disso, nós precisamos muito mais dela do que ela da gente. Porque os trabalhadores vão e vêm, virão outros. E aqui nós temos percebido muito isso. Eu tenho conversado com a Estevânia e nós temos visto, muitos irmãos nossos perdendo oportunidades de trabalho. Por simplesmente algumas coisas que é até importante citar, por se acharem ainda que não estão preparados para aquele trabalho. Olha, a preparação do trabalho se faz com esforço diário, a cada dia. Se nós formos ficar esperando que nós estejamos em plenitude para realizar um trabalho, nós não vamos fazer ele nunca, porque nós vamos sempre deixar para amanhã, nós vamos sempre achar defeitos em nós, e é natural que ache, porque nós não estamos em perfeição ainda. Mas a boa vontade, ela é necessária para todo o trabalhador que está dentro da casa espírita, para com ele mesmo. Então, se ele se deixar levar, se deixar seduzir, como a maioria se faz, pelas frivolidades do dia, pelos convites que a sociedade vem realizando, ele jamais, então, vai conseguir alcançar alguma, vamos falar, sublimidade com relação a ele próprio. E como poderia chegar a um determinado momento, ele se frustre, porque a vida passa, o tempo, ele é voraz. E aí você pode olhar, por exemplo, com uma semana, e ver que não se realizou nada naquele período. E aí mais doloroso fica ainda quando se passa, não 6 dias, passou-se 6 anos. O que eu fiz? E aí a derrota vai ser quando se passou, por exemplo, 60 anos, e eu não consegui construir nada para o meu crescimento espiritual e moral. Estou estagnado na mesma condição. Na realidade, o que ocorre, há uma sensação, um sentimento de perda muito maior. E as dificuldades, elas se afloram cada vez mais. E nós vamos ver aqui no exemplo que, inclusive, nos traz o livro Os Mensageiros mesmo, o exemplo de Otávio. Havia uma proposta de trabalho para ele, e ele recusa esse trabalho. Mas o que ele colhe é de muito maior dificuldade. Então, aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nós vamos repetir sobre essa questão de servidores, porque ainda muitos de nós achamos que a casa espírita está aqui para nos servir. Nós adentramos a casa espírita, ficamos muitas vezes achando que é necessário que passemos ali pela sala de passe. Nós já somos trabalhadores da casa. Nós sabemos que não há essa necessidade. Nós estamos sendo amparados a todo tempo pelos benfeitores espirituais. E aí muitas vezes nós estamos adentrando à frente, tomando o espaço daqueles que estão vindo pela primeira vez com muito mais necessidade desse amparo. E não, eu estou dando o exemplo da sala de passe, mas isso vai para todas as outras instâncias. É verdade que há momentos em que possamos estar realmente necessitados. Mas vamos policiar a nossa conduta, os nossos pensamentos. Será que isso não está se tornando uma viciação? Será que isso não se está tornando um empecilho, muitas vezes? Uma dependência. Nós vamos criando esse tipo de dependência. Eu só vou conseguir realizar o trabalho se eu tomar um passe primeiro. Nós é que estamos criando isso.
né? Nós já somos, né, recebemos, né, nós sabemos que grande parte, né, dos trabalhadores, quando já saem de casa, né, muitos, né, são até conduzidos pelos mentores espirituais, conduzidos por, né, pelos espíritos que cuidam, né, da vigilância, da ordem, para que cheguem aqui, né, em segurança. E ainda nós vamos, né, agir com essa infantilidade. Então já passou o tempo, é momento de amadurecermos a nossa consciência espiritual e nos colocarmos realmente na posição de servidores, né, de trabalhadores, né, da seara espírita. Nós temos que nos colocar, né, lado a lado com a espiritualidade, né, para que possamos, né, trabalhar ali com afinco e eles perceberem, sentirem, né, que tem ali colaboradores que eles podem contar. Daí a necessidade da pontualidade, da assiduidade, não só a pontualidade, mas também a assiduidade aos trabalhos. Né, por melhor que seja, né, os dons da mediunidade de um trabalhador, mas se ele não tem assiduidade aos trabalhos, tenho certeza a espiritualidade nunca vai estar contando com ele. Ele vai ser sempre ali, né, um trabalhador, como aquele, né, que fica, né, sempre talvez no banco de reserva, né, numa partida de futebol. Porque a espiritualidade não sabe se ele vai participar. Então os trabalhos maiores pode ser aquele médio, né, com muita simplicidade, com muita dificuldade. Mas, né, se ele se propõe sempre a ajudar dentro da humildade, dentro do esforço dele, tenho certeza que a espiritualidade vai estar sempre contando com ele. E o crescimento espiritual dele, né, vai ser muito superior. E nós temos, né, exemplo da própria doutrina espírita que nos traz isso, né, de irmãos, né, de espíritos que ao retornarem ao plano da erraticidade, acharam até estranhos encontrarem ali espíritos, né, de uma simplicidade tão grande, né, mas que, né, tinham uma luz muito superior. Exatamente por isso, porque dentro daquela simplicidade, daquilo que se propunham fazer, né, mas faziam, né, com todo amor e com toda dedicação. E os outros se deixavam ser seduzidos, né, pela seu próprio orgulho, né, se achando muitas vezes até superior aos demais, dando palestras, né, excelentes, e deixavam com que aquela vaidade, né, os envaidecesse. Né, se deixavam ser seduzidos pelos elogios, pelos abraços. Mas, né, como diz o próprio André Luiz, né, uma taça, mas completamente vazia, né, sem luz. E aí depois, né, que ele dá essas primeiras, né, orientações, e ele vai então falar sobre as advertências, né, para toda aquela plateia ali. Então ele chama-nos a atenção, olha lá, centenas de companheiros partem daqui, né, daqui ao nosso lar, anualmente aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns avançaram, né, resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. E como nós vimos, né, no último encontro, né, esses trabalhadores que saem ali, né, estão todos sendo preparados para quê? Para ser médios, né, e dirigentes, né, e orientadores, né, nas casas espíritas. E todos eles, né, grande parte, a grande maioria, né, fracassando nos propósitos que vieram. Ele nos chama a atenção aqui também, e é muito interessante isso que ele coloca lá. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas, né, no outro lado do véu. Ele coloca isso porque é muito importante, poderia então gerar dúvida dentro daqueles trabalhadores. Será então que as instruções é que não estão sendo adequadas? Né? Será que a falha está com relação aos instrutores, né, da colônia Nosso Lar? Aqueles que estão conduzindo esse trabalho, onde eles estão falhando? Então ele deixa muito claro que não é isso. A falha realmente é dos espíritos, né, que estão vindo, que estão reencarnando.
porque o que está acontecendo também lá nas outras colônias, né? A mesma coisa. O que ocorre é que nós esquecemos, né? Nós podemos até falar, mas eu não lembro dos compromissos firmados, né, no mundo espiritual. Então tenha em mente uma coisa, a sua consciência sempre ela está te chamando a atenção, né, para aquilo que é certo e é o que é errado. E outra coisa que nós temos que ter em mente, onde quer que nos encontremos, a casa que eu habito é a casa que foi a mais adequada para mim, né, como família, como aqueles membros aonde eu tenho que me reconciliar, trabalhar, né, comigo mesmo, ter uma visão reflexiva do meu próprio comportamento, em vez de ficar julgando meu irmão, minha irmã, meu pai ou minha mãe ou minha esposa, né, me olhar, ver realmente o que eu tenho feito, se eu tenho sido uma pessoa do bem e se eu tenho feito isto. Aí então está o propósito da gente reconhecer e compreender qual que foi a nossa compromisso no mundo espiritual. Também no ambiente de trabalho, né, é a mesma coisa. Aquele colega, aquele chefe, aquele líder, é a mesma visão que nós devemos ter. E até mesmo também na casa espírita. Eu posso achar, mas essa casa espírita que eu estou, o pessoal pouco me cumprimenta, não tem muita atenção comigo. Será que eu não estou exigindo muito deles? Será que eu tenho feito mesmo a recíproca? Muitas vezes aquilo que eu enxergo, né, de defeito, né, nos colegas da casa espírita é o que eu estou externando. A minha consciência está me dizendo isso e eu não estou percebendo, eu estou cobrando o quê? Estou cobrando virtude dos meus colegas na casa espírita, mas como está a minha virtude? Eu chego, ninguém me cumprimenta, mas eu tenho cumprimentado as pessoas. Eu peço, cobro muitas vezes amor das pessoas, mas eu tenho externado amor? Ou eu só estou querendo ele para mim? Então é muito importante que todos nós tenhamos esta visão exatamente para que a gente possa sublimar, né, e superar esses nossos erros e essas nossas dificuldades. Eu jamais posso cobrar a virtude dos outros, né, sendo que as minhas ainda precisam ser trabalhadas. Então, como eu vou cobrar amor, como eu vou cobrar compaixão, como eu vou cobrar, seja o que for, eu não posso cobrar nada. Eu tenho que me preocupar em doar. A prece de Francisco nos chama muita atenção sobre isso. É dando a que recebemos. É perdoando a que se é perdoado. Então, nós espíritas, nós estamos, né, com todo esse conhecimento. E já passou da hora da gente externar isso, né, em atitude e em ação para conosco mesmo. Jamais devemos, né, ficar julgando os colegas, julgando muitas vezes a casa espírita, mas os trabalhos aqui ainda são muito fracos, nós nem fazemos um trabalho, né, da ordem material. A gente começou a fazer um trabalho da cesta básica e interrompemos. Eu vou mudar de casa espírita, eu acho que aqui as atitudes aqui não estão coerentes. Né? Então, olha para você, né, eu estou comentando isso, né, para que todos nós façamos uma análise. Porque, né, eu sei que já passou isso pela cabeça de muitos. Mas, né, muitos, né, não digo muitos, poucos procuraram entender porque foi interrompido aquele trabalho. E poucos também, muitos desses que questionaram, né, nem ajudavam com relação às tarefas. Então faltava tarefeiro e depois também a gente percebeu, né, que aquele material, aquele alimento, né, ele estava sendo usado, né, era para outro propósito, para outro fim. Então não estava coadunando com o propósito realmente da caridade. Então foi esse um dos motivos. Mas eu citei isso como exemplo, mas serve para todos os demais. Então a própria casa espírita também, se eu estou nessa casa espírita, né, vamos agradecer a Jesus. É aqui que eu fui acolhido, é aqui que eu estou recebendo orientação. Mas eu não simpatizo com tal pessoa. Tem várias reuniões durante a semana. Se ainda isso é um incômodo, se isso tanto lhe atrapalha, eu prefiro então mudar de casa espírita. Tudo bem, a escolha é sua. Mas se nós não mudarmos o nosso comportamento,
né? Não adianta a gente mudar da casa espírita, nós vamos chegar lá, né? Nós vamos, porque o problema está em nós. Né? Nós vamos começar a ver defeito nos outros trabalhadores da casa espírita, nós vamos começar a discordar dos trabalhos que lá são realizados. Quem está errado? Se nós não conseguimos respeitar, né, as coisas como são realizadas, nós sabemos que nós não somos perfeitos, temos muito a melhorar. Né? Mas a proposta é dialogar. Por isso que, né, a doutrina espírita, né, são os 3 vértices, né, que é o filosófico, que aí está a abertura, né, dos questionamentos, do diálogo. Né? Por que isso é feito dessa forma? Mas não é só questionar, é propor também. Podemos fazer dessa outra forma? Né? Trazer também soluções. Porque quando se questiona, é muito fácil, né, questionar aquilo que já está pronto, funcionando. Mas propor a melhoria ou assumir um trabalho de melhoria, né, ninguém quer. Então fica essa mensagem, era só para compreender, né, como nós, né, na missão, né, devemos nos procurar para sermos o quê? Então, sermos vencedores do propósito, né, que nos colocamos, né, no mundo espiritual. Principalmente em respeito, né, àqueles, né, que tanto lutaram, tanto trabalharam para que tivéssemos esta oportunidade e essa chance de encontro. Vendo, inclusive, né, uma palestra lá do Dr. Halírio, ele comenta sobre isso, imagine a dificuldade que tem os benfeitores no mundo espiritual em reunir todos esses espíritos, né, aos quais, né, tivemos desavenças no pretérito, reunir todos nós lá e combinar com todos, né, essa reencarnação, essa coletividade, né, se encontrando, né, com propósito de trabalho junto. E muitas vezes aí a gente ainda vai dar o luxo, ainda falar, eu não quero a mediunidade, não tem jeito de bloquear ela, né? Está me incomodando tanto, isso aí está me ocupando tempo, eu não estou podendo. Te perguntaram com essas palavras, né? E a gente se dá o luxo ainda, né, de falar, né, esse tipo de coisa. Não procurar compreender, né, qual o propósito da mediunidade. A mediunidade é uma oportunidade concedida pelo mundo espiritual maior, né, como uma forma da gente, né, resgatar, reparar a quantidade de erros, né, que nós cometemos no pretérito, é muito maior. Tá? Então, se nós temos a mediunidade aflorada, se nós temos, né, a ostensiva, se nós temos, né, e se estamos aqui, o propósito é de reparação dos estraçalhos que deixamos no caminho do passado. Esse é o propósito. E ainda com muito amparo, com muita ajuda, com muita misericórdia divina. Porque tenho certeza que é muito ainda reduzido perante o que já causamos, né, no passado.